vejam que já tem alguma produção. A produção é crescente. No ano que vem, que serão podadas essas varas, então aí todos os ramos serão bastante produtivos, tá? A produção da videira, ela vai ser crescente até a terceira poda do enxerto, depois de brotado, tá? Muito bem. Agora a preocupação do César aqui é manter enfolhado desse jeito, tá? Então, o que pode causar a queda prematura das folhas que vai ser prejudicial para a uva que está formando e prejudicial para o ano que vem? A ocorrência de doenças, e entre elas o tal míldio, que é um bolorzinho branco que aparece embaixo da folha, tá? Uma colônia de um funguinho branco e na parte de cima fica amarelado, uma mancha como se fosse uma mancha de óleo. Aqui só de observar assim a gente está vendo que está indo perfeito, tranquilo, sem a ocorrência. Mas é uma doença endêmica da cultura da uva, ela vai aparecer. E quanto mais tempo nós segurarmos a planta sadia dessa forma, é uma garantia. Então, nesse estágio que está, precisa as pulverizações preventivas que a gente conversou. Como a intenção é trabalhar com uma uva orgânica, então é possível a gente trabalhar com a cauda bordaleza, desde que se estabeleça uma frequência de pulverização. Porque a cauda bordaleza ela vai ser preventiva. Cada vez que a gente aplicar a cauda, é como se estivesse encapando a planta. Acontece que ela solta um raminho, uma folha. A folha nova está desprotegida. Então a gente vai acompanhando o desenvolvimento da planta com aplicações. Tudo vai depender das condições de clima. Cadê o César? Então, o que a gente vai comentar é o seguinte. Choveu, está um período chuvoso como agora, na primeira oportunidade que o tempo abriu, pulverizar, tá? Ah, não está chovendo? Sossegado. Você fez a aplicação aqui? Fiz uma. Fez uma já? Então, tá legal. Professor, e aí nessa pulverização que ele vai aplicar, já tem esses galhos que cresceu. E ergue o bico, tem que dar um jeito. Como é que é isso? Ergue o bico da máquina para pegar as folhas lá em cima, porque agora já está alto. A pulverização, minha gente, não deve escorrer na folha, isso. Tá? Tem que orvalhar, tá? Micro gotas que devem se alojar. Se escorrer, corre o risco da folha ficar desprotegida. Então, embora a gente tenha a falsa ideia, dei um banho, a planta ficou molhadinha, não. O ideal é que as gotículas não escorram, que parem. Isso aí é um trabalho prático. Vai depender da pressão do maquinário e a distância do bico. Então, na pulverização, depois nós fazemos isso, com a barra, você vai pulverizar com o bico por baixo das folhas, por baixo e por cima, tá? Então, como o senhor Joaquim perguntou, eu tenho que atingir as folhas aqui em cima? Perfeitamente. Só que ocorre o seguinte, para cuidar desse cacho de uvas daqui, vai precisar uma folha, 2, 3, 4, 5, sexta folha já formada. Então, uma situação dessa daqui, nós podemos cortar aqui, tá? Se deixar, a dominância apical está aqui. Ela segue crescendo. O ramo chega a vergar e vai até encostar no chão. Então, quando nós fizermos esse trabalho, aí a gente tem que ter o compromisso de zelar das folhas. Professor, esse aqui chegou até aqui a sexta, aí cortaria aqui? Ou então, deixa mais uma? Para facilidade, costuma-se dizer,
Quando o ramo passou o terceiro arame, quando ele começar a querer virar para baixo, pode despontar. Então, um trabalho que vai ser feito aqui, desculpe, a gente não trouxe a tesoura. Olha, eu vou deixar sempre uma folha no arame, uma folha acima do arame, pode cortar. Contando, 1, 2, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suficiente. Professor, nesse aqui deu 6 só. Pode deixar só 6? Não, olha. É? Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse galho. Então corta, pode cortar, Tá, né? entendi. É 6 a 8 folhas. Tá. Por que vai se fazer isso daí, seu Morelli? O que acontece é o seguinte, o tal míldio que a gente falou, a doença e principalmente as pragas, atacam principalmente as folhas novas. Então a gente fazendo esse trabalho, a desponta, a gente está diminuindo a ocorrência de risco. Só que tem que vir com a tesourinha. Daí, olha, vejam que o ramo está bem trabalhado, ó. Foi tirado as gavinhas é isso aqui, na medida do possível, né? Pegar e tirar com a e tesourinha. tirar. Quando ela cresce muito, precisa de tesourinha para cortar, que é duro. Que legal. Vai contar 1, 2 e vou cortar aqui, tá? Ó, 1, 2, vou cortar próximo da outra folha. Aqui. Ó, 1, 2, vou cortar aqui, tá? Fazendo esse trabalho, a gente vai interromper o crescimento espontâneo dos ramos. Vejam que a gente comentou lá, a folha é o estômago da planta. A gente fazendo esse trabalho, nós estamos reduzindo o estômago da planta. Aí nós vamos ter o compromisso de ter que cuidar dessas folhas, não deixar elas caírem. Elas terão que ficar aqui até o mês de março, tá? Ó, nós estamos em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Essas folhas têm que durar 5 meses, tá? E se fizer tudo certinho... Professor, e aí com 5 meses já é a colheita? Já é a colheita da uva? Antes de 5 meses. Vem antes. Nós vamos colher em dezembro e aí a folha deve permanecer ainda. Então pegue a tesoura aqui. Ó, veja esse ramo aqui. Como você faria? Sim. Ó, 1, 2, corta. Tá? Isso. Tá? Então, você vai seguir esse trabalho aí. Todos que tiver acima, o ponto do corte, você vai cortar meio próximo da gema. Tá? 1, 2. Não, esse aqui pode você ser mais ia embaixo. cortar mais Vai. embaixo. Você tirou uma folha só? Vai. Ó, vamos contar, só para curiosidade. 1, 2, 3, 4, onde está aqui? 5, 6, 7, tá? 8 com as de baixo. Suficiente para tratar do cachinho. É que se você for, na prática, minha gente, se for querer ficar contando isso. as folhas, Acaba não rendendo muito. demora. Então a gente diz assim, passou o terceiro arame, a gente vai despontar contando 1 folha, 2 folhas, corta. Siga aí. Professor, uma dica aqui. A hora que o senhor puder. Esse aqui já tá. O senhor falou que é 10 galhos que a planta precisa manter. Nesse aqui deu 8, mas para completar os 10 seria esses 2 pequenos. Mas pode ser 3 em um mesmo lugar? Dá uma olhada, César. Esse aqui, ele falou que assim pode deixar. Que não tá no. Não, olha ó aqui. Há um que é dominante. Sempre vai ter um dominante. Isso. Nós vamos deixar o dominante. Então esses daqui podem ser eliminados. Pode. Tá? Cada detalhe. Pode eliminar. Vai, cuidado. Ok. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que estamos amarrando a planta, então a gavinha não tem necessidade. Ela concorre, ela está mamando na planta. Se a gente tirá-la,
Então, Ela vai reservas fortalecer. vão servir para o cacho e para a planta. Olha. Lascar desse jeito, ó, a casquinha saindo. Isso aqui é prejuízo para a planta, não pode, tá? Certo. Então, por isso é interessante Uma a tesoura bem tesourinha para ir afiadinha. cortando. É. Certo, é isso, aí, certo. Uma, duas. É. Quem sabe uma tesourinha menor, né? É. Tem umas menorzinhas que parece que vai bem também. Isso aqui é um desequilíbrio nutricional, tá? Além do necessário, tá? Tá uma adubação além, Então pode dar uma seguradinha. pode dar uma segurada. Tá. Por isso que você falar com quem sabe, não? A gente olha, ui, que lindo. Nossa, que lindo. É Olha, verdade. tá muito Já saudável. falei, a gente tem que ter o seu terrinho direto Tem, do lado. tem. Viu? E aí, a pena é que ele não E ó, essa escuta, daqui né? dá como se fosse Aí com eu dou umas os parabéns pintinhas pra ele, amarelas. Que do outro que dia é? que ele São veio, vários agora vocês têm um ocorrentes, consultor tá? para sempre. Então achei Então, muito bonito dele, né? Não é For porque, precisando, me liga. não, Porque é difícil alguém falar isso. vamos dizer assim, Ou seja, que é o... é normal que é o- ocorrer, entre aspas, Sem dúvida. não é normal, Essa daqui mas já- é normal, entre aspas, porque se houver uma frequência, começar a aparecer em várias plantas, aí precisa investigar exatamente o que está Professor, acontecendo. e essa com essas manchinhas? Hã? Esses... Pois é, ele acabou de de perguntar. perguntar, perdeu, É um desculpa, desequilíbrio nutricional, tá? Tá. Agora, como é um fato isolado, então sem problema. O que não pode é a linha estar constantemente apresentando. Então, Entendi, daí entendi. algum... É um pé só, né? Ah, mas então eu não vou despontar. Se não despontar, o ramo vai crescer e vai chegar no chão, atrapalha tudo também. Não pode, tá? Professor, e aí a folha que vai crescer. Aí, do jeito que o senhor falou, essa folha, essa e essa, que vai crescer. Sim. Olha que legal. Aqui, ó, Silvio, aqui. Isso aqui, ó. Foi despontado. Cortou aqui, ó. Tá? Tirou a força aqui. Como foi tirado, então vai estimular a brotação aqui, ó. Esse aqui vai querer brotar. Tá. Brotou, enquanto tá novinho, com a unha a gente tira, tá? E aí essa seiva volta. Aqui, ó, espontaneamente, tá formando um galinho aqui. Isso. Ele tá novinho. Experimente com a unha aí, o senhor vai ver que o senhor consegue tirar. Essa aí eu faço. Se deixar crescer, daí tem que vir com a tesourinha. Que legal. Olha outra aqui, ó. Embaixo aqui também, né, professor? Que nem Hã? esse também, né? Ah, sim, ó, pegar e tirar. Enquanto tá pequenininho assim, porque não pode formar galhos. Puta, que delicado. Viu, professor? E aí com isso, volta o alimento para a fruta e para o pé. para a fruta e para o pé. É isso aí. Essa parte ainda tem que aprender com o senhor. Teve um pé de uma árvore que eu pus um cano junto, porque era muito pissarra. E eu plantei a árvore, fiz um buraco grande e botei um cano. E eu molhava o cano. Nossa, a água cresceu. Então aqui era um formigueiro e a água Era vai um formigueiro, direto. a água vai na raiz aqui, ó. Por Sozinha. isso que a uva ficou mais Ela desenvolvida. absorveu a água na raiz do que se molhando por cima. O gotejamento também proporciona isso, porque daí ele vai, Devagarinho. vai. Agora uma chuva faz assim, ó, bate, aí, Ah, tá. aí não molha nada.